breve apresentação sobre ela e logo passar a palavra para que ela possa ministrar a palestra que ela nos trouxe hoje. A Amanda possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialização em Ecologia e Monitoramento Ambiental na Uniara, mestre em Ciências e com ênfase em Entomologia pelo Programa de Pós-Graduação em Entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e está atualmente cursando doutorado pela mesma instituição, pela USP, no Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais. Amanda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. E agora, entrego para você agora. O pessoal, se quiser fazer pergunta, você decide se durante a sua apresentação ou ao final. Eu vou estar aqui atento ao chat. Qualquer coisa, eu já vou anotando as perguntas, tá bom? Então, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui. Nunca sei. Acho que é isso aqui. Ups. Enquanto ela vai abrindo, mais uma curiosidade para quem assistiu ao mini curso do Rafa e do João. Então, para mim também está sendo um prazer da Amanda, porque fazemos parte do mesmo laboratório. Então, hoje, em 2 dias, no mesmo dia, pessoas especiais aí. Foi? Tá todo mundo vendo a apresentação? Foi. Tá. Tá ok, tá tudo ok. Então, boa tarde, pessoal. Como se disse, eu sou a Amanda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ecologia química e insetos sociais. Mas o que é ecologia química? Ecologia química é o estudo das substâncias químicas envolvidas nas interações entre os organismos. E essa substância química, ela é conhecida como semioquímicos, e esses semioquímicos são os compostos que vão mediar a comunicação entre os indivíduos. E esses semioquímicos, eles são muito importantes na comunicação dos insetos sociais. Mas o que precisa ter para ser considerado inseto social? São 3 características específicas. A primeira é a divisão reprodutiva. Então, na colônia, existem 2 castas. A casta reprodutiva, que são as rainhas, e as operárias, que ficam responsáveis por todas as atividades da colônia. As atividades importantes fora a reprodução. O segundo é o cuidado cooperativo com a prole. Então, essas fêmeas operárias, elas cuidam de suas irmãs. Então, elas não se reproduzem, e sim cuidam de suas irmãs quando larvas. E a sobreposição de geração, que são várias gerações existindo ali na mesma colônia ao mesmo tempo. Esses insetos, eles vivem em sociedade, mas para que essa sociedade, essa colônia, funcione de uma forma coesa, eles precisam de alguns mecanismos que coordenem essas atividades que existem dentro dessa colônia. A primeira é a divisão reprodutiva, né? Então, tem a rainha e as operárias. Então, a rainha só responsável pela reprodução e as operárias pelas outras atividades. E dentro das operárias existem algumas divisões também de tarefas entre esses indivíduos. E essa divisão, ela ocorre através do polietismo etário. Isso quer dizer que os indivíduos mais novos, eles trabalham dentro da colônia, e à medida que eles envelhecem, eles começam a desenvolver atividades fora da colônia. Então, quando mais novos, eles fazem a limpeza da célula, provisionamento, cuidado da prole, e quando ficam mais velhos, eles começam a trabalhar na defesa do ninho, na construção e forrageio. E para que essas atividades sejam coordenadas, esses indivíduos, eles precisam trocar informações entre si. Então, um indivíduo precisa saber o que o outro indivíduo está fazendo naquele momento, para que não haja sobreposição de tarefas e falte algum indivíduo desenvolvendo uma tarefa necessária para a manutenção do ninho. Então, precisa
ocorrer essa coordenação entre os indivíduos da colônia. E como eu disse, os semioquímicos, eles são muito importantes. Então, eles são responsáveis pela comunicação, e essa comunicação ela vai ocorrer quando o indivíduo, o emissor, ele vai liberar um sinal no ambiente ou vai entrar em contato direto com outro indivíduo. Esse indivíduo, que é o receptor, ele vai perceber esse sinal, vai analisar e, a partir disso, ele vai elaborar uma resposta específica referente a esse sinal químico que ele interpretou. Então, a comunicação só vai ocorrer quando ocorrer essa resposta. E essa comunicação, ela pode ser interespecífica, que ela é feita pelos aleloquímicos. E os aleloquímicos são os alomônios, cairomônios e sinomônios. E a comunicação intraespecífica, que é mediada pelos feromônios, que são de vários tipos, entre eles sexual, o alarme, trilha, entre outros que nós vamos ver. Então, a comunicação interespecífica, ela vai acontecer através dos aleloquímicos, que são substâncias voláteis que são liberadas no ambiente para haver essa comunicação entre dois indivíduos. Então, o primeiro são os alomônios, que é um composto que vai favorecer o emissor desse composto. Então, por exemplo, aqui, o cupim, ele tem um mecanismo de defesa que, quando ele entra em contato com um predador qualquer, ele libera um composto de defesa, um composto químico de defesa. Então, o composto químico de defesa, ele vai acabar prejudicando de algum modo ou assustando o receptor e favorecendo o emissor. Então, essa categoria de aleloquímico favorece o emissor do sinal químico. Já os cairomônios, ao contrário dos alomônios, ele vai favorecer quem vai receber o sinal químico. Então, nesse caso aqui, são duas espécies de abelhas, a Listrimelita limão e a Tetragonista angústula, que também é conhecida como jataí. A Listrimelita limão, ela é uma abelha saqueadora, então ela rouba ninho de outras abelhas. E ela libera um composto químico chamado de citral, e quando as jataís, elas percebem esse composto químico, elas recrutam operárias para fazer a guarda do ninho. Então, a Listrimelita limão está liberando esse composto no ambiente, as jataís estão percebendo, e nisso se organizando no modo de defesa do ninho, então favorecendo o receptor. Já os sinomônios, esses compostos, eles vão favorecer tanto o receptor quanto o emissor. Nesse caso aqui, é uma planta que está sendo predada por uma lagarta, e à medida que essa planta vai sendo predada, ela vai liberando compostos químicos no ambiente. Então, um predador, por exemplo, uma vespa, que se alimenta de lagarta, ela vai perceber esse composto químico no ambiente, vai até essa planta e vai predar a lagarta. Então, a herbivoria aqui vai ser cessada. Então, esse composto, esse tipo de aleloquímico, ele vai favorecer, então, tanto o emissor quanto o receptor. Já na comunicação intraespecífica, que é feita pelos feromônios, esses feromônios, eles são divididos em duas categorias. Os desencadeadores, que é o que causa uma resposta imediata quando o organismo entra em contato com esse sinal químico. Por exemplo, a agregação de macho em uma colônia. Então, esse indivíduo, ele entra em contato com o sinal químico e acontece a agregação. Ou o sinal sexual ali, que o macho ou a fêmea entra em contato com esse sinal e ocorre a cópula. E um outro exemplo é a defesa, que quando tem um perigo frente à colônia, esses indivíduos já agem imediatamente. E quando esse sinal químico ele cessa no ambiente, ele desaparece, o comportamento ele também é finalizado. Então, o comportamento ele acontece enquanto o sinal químico está ali no ambiente. Já o outro tipo de feromônio são os moduladores, que são os compostos que são envolvidos em processos comportamentais a longo prazo.
Então, aqueles compostos que, por exemplo, sinalizam quem é a rainha, quem está realizando qual tarefa na colônia, eles precisam estar constantemente presentes para que a colônia funcione de um modo correto. Então, esses compostos eles não podem ser cessados. Então, esses compostos e os comportamentos que ele gera está sempre ocorrendo ali na colônia. E os feromônios, eles podem ser do tipo sexual, que é liberado tanto pela rainha quanto pelo macho, com a finalidade da cópula ocorrer. Também temos os feromônios de alarme, que é com finalidade de defender a colônia. Então, esses indivíduos, eles liberam os compostos para recrutar indivíduos para defender o ninho. Nós temos os feromônios de agregação, como eu disse, tem o exemplo dos machos que agregam na colônia, esperando uma fêmea virgem sair para copular. Mas também nós temos um outro exemplo que são os casos que os ninhos estão enxameando. Então, quando um inseto social vai abandonar o ninho e ir para outro local, eles precisam se aglomerar nesse novo local para que ocorra a construção desse novo ninho. Nós temos os feromônios de trilha, que é marcação de um ponto a outro, e esse ponto final pode ser um local de alimentação ou pode ser um novo local de nidificação. Então, os indivíduos eles vão marcando a trilha do ninho antigo até o ninho novo, para que todas as operárias, fêmeas e machos consigam migrar para esse novo sítio de nidificação. E nós temos os feromônios de contato, que são compostos que possuem um peso molecular alto e que não se volatilizam em temperatura ambiente. Então, o indivíduo precisa entrar em contato com o outro para que ocorra a comunicação. Esses feromônios, eles podem ser compostos por compostos voláteis, como álcoois, ésteres, hidrocarbonetos de cadeia pequena, e compostos menos voláteis, que são aqueles que não conseguem se volatilizar em temperatura ambiente. Um exemplo são os hidrocarbonetos de cadeias longas. Esses compostos, eles são bastante estudados na comunicação dos insetos sociais, e eles são compostos formados por hidrogênio e carbono. Eles possuem apenas moléculas de hidrogênio e carbono. E eles são encontrados na cutícula do inseto, então ele recobre todo o corpo do indivíduo e ele tem a função de proteção contra a perda de água e entradas de micro-organismos, porém ele também tem a função de comunicação. E esses compostos também são encontrados em diversas glândulas, como a glândula de Four, a mandibular, a salivar, que em algum momento da vida do inseto, esses compostos vão sendo exteriorizados. Então, o primeiro feromônio que nós vamos ver são os feromônios sexuais, que, como eu disse, eles são liberados pelas rainhas e pelos machos. Então, as rainhas, os compostos liberados por elas, geralmente têm um alcance maior. Então, o macho, às vezes, não está perto da colônia. Então, essa comunicação ela é feita a longa distância. Então, a rainha ela vai liberar esse composto no ambiente e esse composto ele vai se espalhar até chegar, eventualmente, ao macho, e esse macho vai conseguir encontrar essa rainha. Já os compostos liberados pelos machos, eles já são de comunicação a curta distância, que geralmente são compostos que ele libera para que a fêmea se torne receptiva. Então, quando os dois funcionam corretamente, então a fêmea libera, o macho encontra, e depois o macho encontra a fêmea, ele libera e a fêmea se torna receptiva, ocorre a cópula. E alguns feromônios sexuais já foram identificados para algumas espécies, por exemplo, Apis mellifera, que o composto ele é produzido pela glândula mandibular, que fica aqui acoplado à mandíbula do inseto, e esse composto é um ácido que é liberado no ambiente, então é um composto volátil.
Todos os outros dois aqui também são compostos voláteis, porque eles precisam chegar até o macho precisa encontrar esse composto espalhado no ambiente. Então, ele é produzido pela glândula mandibular e tem a função de atrair os machos. Já na espécie Vespa velutina, são outros ácidos também, que também são espalhados pelo ambiente, porém, ele é produzido pela glândula external, que é uma glândula que fica aqui na parte inferior do abdômen. Os compostos produzidos por essa espécie de cupim também são produzidos pela glândula external, porém são álcoois e não ácidos, como a da Apis mellifera e da Vespa velutina. Nós temos também os feromônios de rainha, que apesar de não atuarem no encontro entre o macho e a fêmea, esses feromônios eles atuam na reprodução, porém entre as rainhas e as operárias do ninho. Então aqui apenas essa espécie de cupim e de Apis mellifera que possuem compostos feromônios de rainha diferente de hidrocarbonetos. Aqui no caso nós temos álcool e éster para cupim e álcool ácido e álcool para Apis mellifera. Todos os outros, então, tanto para vespa, para outra espécie de abelha e para as formigas, os compostos são os hidrocarbonetos de cadeias longas. Então, são aqueles compostos que não se volatilizam em temperatura ambiente. Então, eles estão ali tanto na cutícula ou na glândula desses insetos. E esses, como eu disse, esses compostos, eles não atuam entre macho e fêmea, e sim entre as operárias e as rainhas. Então, a função desses compostos é impedir a reprodução pelas operárias. Então, a reprodução ela tem que ser feita pela rainha, por uma rainha ou mais rainhas, dependendo da espécie. Então, esses compostos estão presentes lá para impedir que essas operárias reproduzam. Então, aqui no caso de Apis mellifera, é o mesmo composto que tem a função de atração para o macho, tem a função de impedir que as operárias ativem seus ovários. Então, quando esse composto está presente dentro do ninho, então tem uma rainha, e essa rainha libera esse composto dentro do ninho, elas têm uma menor chance de ter esses seus ovários ativados. Então, elas não ativam seus ovários frente a esse composto em comparação ao ninho que não tem esse composto difundido lá na colônia. Já para a espécie de formiga e para a espécie de vespa, os feromônios de rainha são hidrocarbonetos e alguns deles possuem uma função dupla. Então, aqui os vermelhinhos e os azulzinhos. Então, alguns compostos, por exemplo, como esse daqui para formiga, esse daqui para vespa e esses outros dois para vespa também, eles atuam em função dupla. Então, a função deles também é impedir que essas operárias ativem seus ovários, porém, quando acontece no ninho já haver algumas operárias que possuem o ovário ativado, esses compostos induzem a regressão desses ovários. Então, os óvulos são absorvidos pelo corpo dessas operárias. Então, tanto a ativação quanto a regressão desses ovários, eles são feitos por esses compostos. Um outro tipo de feromônio são os feromônios de alarme, e que ocorre principalmente para a defesa do ninho, né? Então, quando um predador, um parasita chega perto do ninho e é percebido, esses indivíduos recrutam outros indivíduos para fazer a defesa do ninho. E esse recrutamento ele é feito através de feromônio de alarme. Aqui no caso, novamente, de jataí, que é a tetragonista angústula, e a Listremilita limão. A Listremilita limão, como eu disse, ela é saqueadora de ninho, então ela não coleta pólen e nem néctar em flor, então ela vai roubar esses recursos de outros ninhos de abelha. Então, essas abelhas, algumas espécies, elas possuem mecanismos de defesa. Então,
a listrimelita limão, ela vai produzir o citral na glândula mandibular, e esse citral ele vai ser liberado no ambiente. As jataís, elas vão perceber esse composto e vão recrutar esses indivíduos para a defesa. Nesse caso aqui, nós temos uma comunicação interespecífica, então é um aleloquímico e mais especificamente um cairomônio. Porém, as próprias guardas de Jataí, elas liberam um composto, que é o benzaldeído, que é um composto de alarme. E esse composto de alarme, ele entra dentro do ninho, então os indivíduos que estão lá dentro são recrutados para fora do ninho para realizar a defesa. Aqui nesse gráfico, nós podemos perceber que tanto o composto, que é o citral, liberado pelas listrimelita limão, quanto o benzaldeído, causam um alto recrutamento de guardas para a defesa do ninho. Porém, o benzaldeído ele é mais eficiente nesse recrutamento, já que ele já tem essa função específica, que é recrutar. Então, tanto um quanto o outro recrutam, porém, o composto de alarme ele é mais eficiente para esse recrutamento. Outro tipo de feromônio é o feromônio de contato. E como eu disse, as operárias elas possuem certas divisões ao longo de suas vidas. Então, os indivíduos mais novos, eles vão atuar dentro do ninho, então checando célula, fazendo limpeza e cuidando das próprias larvas, dos ovos. E à medida que esses indivíduos vão envelhecendo, eles vão mudando de tarefa e eles começam a, por exemplo, fazer construção do ninho. Então, eles vão fazer construções de novas células ou vão reparar o envelope que sofreu algum dano. E então, esses indivíduos, eles possuem essa função específica de construção. E os indivíduos mais velhos da colônia, eles vão ser responsáveis pelo forrageamento. Então, eles vão coletar proteína, água, néctar, material vegetal para a manutenção do ninho. E para que esses indivíduos consigam saber quem está fazendo o quê, eles precisam de um mecanismo. Nesse caso, dessa espécie de Polybia occidentalis, é uma vespa, uma espécie de vespa, e o mecanismo que eles utilizam para essa comunicação são os hidrocarbonetos presentes na cutícula desse inseto. Então, aqui nós podemos ver esse gráfico, que ele é formado com base nos compostos químicos de cada grupo de tarefa. Então, nós vemos aqui as inspetoras de células, as construtoras e as forrageiras. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber que cada função possui um perfil químico específico da cutícula. Então, quando o indivíduo de outra função entra em contato, por exemplo, a construtora entra em contato com uma forrageadora, elas conseguem perceber, elas conseguem adquirir essa informação através do composto químico presente na cutícula. Aqui é um outro exemplo com a Scaptotrigona postica, que é uma espécie de abelha. Aqui nós temos operárias recém-emergidas, operárias que trabalham dentro do ninho, então no favo, e as forrageiras. E aqui a diferença ela é muito ainda maior do que na anterior, né? Então nós podemos perceber que esses perfis químicos, eles se divergem bastante dependendo da função que esse indivíduo está exercendo no ninho. E aqui nós temos cromatogramas que mostram os compostos químicos presentes nessa cutícula. Então, aqui, cada picozinho desse é um composto químico ou uma mistura de compostos. E essa variação desses compostos, elas podem acontecer tanto qualitativamente, que é quando um composto, por exemplo, está presente em alguma função, mas não está presente em outras, ou quantitativamente, que é quando o mesmo composto está presente no perfil químico dessas operárias, porém varia de quantidade. Por exemplo, esse H26 aqui, ele está nas 3, porém em quantidade diferente. E essas variações, e são essas as variações que esses indivíduos conseguem perceber. Essas variações carregam informações
que são importantes para a manutenção do ninho. E além de fornecer informações das operárias, das atividades que as operárias estão desenvolvendo, esses compostos eles também trazem a informação de qual casta esse indivíduo pertence. Aqui nesse caso da formiga Dinoponera quadríceps, nós temos 3 cromatogramas aqui também. Então, esse primeiro aqui, ele é da Gamergate, que é a dominante, a responsável pela reprodução do ninho. Aqui, a beta, que é a segunda na posição da hierarquia do ninho. E as outras operárias que ocupam uma posição na hierarquia de dominância bem mais baixa. Então, quando, por exemplo, acontece alguma coisa com essa dominante, a beta provavelmente vai ocupar o lugar dessa dominante. Mas essas operárias de baixo ranking, elas provavelmente nunca vão conseguir chegar à dominância. Então, os compostos, os perfis cuticulares, eles também indicam a posição desse indivíduo na hierarquia de dominância. Então, aqui nós vemos as diferenças de compostos, de presença e ausência, e também de variação na quantidade. E além disso, além de ter essas diferenças no perfil químico cuticular, esses indivíduos também têm diferença na química da glândula de Dufour. Essa espécie aqui, ela tem um comportamento específico que a dominante, ela morde a antena da outra formiga e esfrega o gaster nessa antena. E enquanto ela esfrega o gaster, ela está depositando compostos químicos da glândula de Dufour. E quando as fêmeas recebem esses compostos nas antenas da dominante, a chance de ocorrer um comportamento de imobilização com essa fêmea é muito maior do que se ela receber compostos das glândulas betas e das glândulas de fêmeas de operárias que possuem uma posição menor no ranking de hierarquia. Então, aqui, vocês podem ver que os compostos químicos da glândula de Dufour das alfas, a proporção de tentativa de imobilização e a duração de imobilização, ela é muito maior do que comparado com com outros compostos das glândulas das outras operárias. E esse comportamento de imobilização, às vezes ele dura minutos e até horas. E geralmente isso acontece quando uma beta, por exemplo, tenta desafiar a dominante para ocupar o lugar dela. Então, esse comportamento de passar o composto químico é um sinal químico de dominância, que a dominante está mostrando para ela e para os outros indivíduos do grupo que ela que está responsável ali pela reprodução. E nós temos também os feromônios de trilha, que eles vão variar bastante dependendo da espécie e o tamanho da colônia, por exemplo. E aqui nesse caso, nós temos 2 exemplos de formigas que o feromônio de trilha, ele vai ocorrer de forma diferente devido ao tamanho da colônia. Então, aqui nós temos uma espécie de formiga que possui uma colônia gigante, com milhares de indivíduos, que fazem a trilha normalmente, e que nessa trilha está sempre passando constantemente indivíduos dessa colônia. Então, esse composto está sempre sendo reposto ali naquela trilha. Então, como a quantidade de indivíduo nessa colônia é maior, a quantidade de reposição dos compostos também acaba ocorrendo de uma forma mais constante. São compostos que acabam se volatilizando no ambiente, então, se eles não forem repostos, essa trilha vai ficar com falhas e essas operárias podem acabar se perdendo no ambiente. Então, aqui, nesse caso, esse é um dos compostos que foi identificado para várias espécies de formiga, que acaba depositando nessa trilha. E um outro tipo de comportamento e sinal químico
são os comportamentos e sinais químicos de colônia pequena. Então, tem poucos indivíduos nessa colônia para reforçar esses compostos nas trilhas, então acaba não sendo suficiente, acaba havendo falhas ali naquela trilha. Então, eles possuem um comportamento diferente. Nesse caso aqui dessa espécie, nós temos uma formiga líder, que geralmente é uma formiga mais velha, que quando vai ocorrer alguma transição ou vai mostrar uma nova fonte de alimento, ela sempre vai na frente para guiar as outras operárias que são mais novas. E essas operárias mais novas, elas estão sempre em contato com o abdômen da líder, sempre com as antenas encostando aqui nesse abdômen, captando sinais químicos ali, então elas se comunicam por esses sinais químicos que essas operárias mais novas recebem aqui pelas antenas. E essa líder, ela de quando em quando ali na trilha, ela esfrega o gaster no chão. Então, esse movimento de passar o gaster no chão, eles acabam depositando compostos químicos ali, que acabam também dando uma direção para esses indivíduos, porém não é o suficiente para que essas operárias novas consigam fazer esse trajeto sozinha, por isso que precisa desse acompanhamento. Então, são dois tipos de comportamento de feromônio de trilha em situações diferentes devido à biologia do bicho. Aqui, nesse caso, eles não identificaram qual é esse composto, mas ainda acontece a marcação de trilha durante esse caminho até a fonte de alimento ou até um novo sítio de nidificação. E, por fim, a título de curiosidade, como que nós analisamos esses compostos químicos? Nós temos duas principais formas de extração desses compostos químicos, que uma delas é para compostos voláteis. Então, o indivíduo é colocado aqui dentro de um frasco ou uma glândula, a gente retira a glândula do indivíduo e coloca aqui dentro desse frasco. Uma fibra é exposta aqui nesse ambiente, deixada ali por alguns minutos. Essa fibra ela vai absorver esses compostos e segurar ali. E esses compostos eles vão ser injetados no cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa, que é essa máquina aqui. E o outro jeito de extração é extração com solvente. Essa técnica aqui, se você colocar o bicho inteiro aqui, ela é uma técnica não letal. Então, você consegue recolher os compostos e depois soltar o inseto, por exemplo. Já essa técnica aqui, ela é uma técnica letal. Então, o inseto, ele precisa ser morto antes por congelamento. E depois esse indivíduo é inserido num frasco, colocado com solvente. Então, se a gente for extrair, por exemplo, hidrocarbonetos cuticulares, esse solvente geralmente é um solvente apolar, então que vai retirar todos os compostos presentes ali na cutícula do bicho, e depois esse extrato, ele também vai ser injetado aqui nessa máquina. Então, o que acontece? O composto ele é injetado aqui nessa máquina e tem um gás carreador, que é um gás nobre, que nesse caso aqui é um hélio, o gás hélio, porque ele não vai interagir com as outras moléculas, por ele ser um gás nobre, ele já tem a quantidade de elétrons que ele precisa lá nas suas camadas, então ele não vai interagir com os outros compostos. Então, esse composto ele é injetado aqui, ele vai passar por essa coluna, e essa coluna ela vai aumentando de temperatura gradualmente, porque existem compostos de vários pesos moleculares aqui. Então, cada composto, dependendo do peso molecular, ele vai ser liberado numa certa temperatura. Então, começa numa temperatura baixa e essa temperatura vai aumentando até o final. E esse composto, ele passa aqui pelo detector, depois pelo espectrômetro de massa, que vai gerar o cromatograma, que no final é isso daqui que a gente tem. Então, como eu disse, cada picozinho desse daqui é um composto ou uma mistura de composto. E quando a gente clica em um desses picos, o que a gente vê
esse espectro aqui. Então, aqui nós temos a quebra dos compostos, né, na massa molecular dos compostos, que acontece aqui, e é através dessa quebra de massa molecular que a gente consegue identificar os compostos químicos. Então, aqui nesse caso é um hidrocarboneto, essa é a conformação de um hidrocarboneto, porém, essa conformação varia de acordo com o tipo de composto. E é isso. Obrigada. Que show. Legal. E já aproveitando, falando desse finalzinho, tem até uma pergunta sobre isso. Sim. A Caroline perguntou se pode fazer extração muito tempo depois do indivíduo ter sido coletado. Aproveitar que estava falando sobre. Sim, se o indivíduo estiver armazenado corretamente no freezer, não tem problema. A gente geralmente coleta, guarda no freezer e depois extrai e já roda todos juntos. Então, sim, pode, desde que ele não esteja degradado, não tem problema. Obrigada. Genial. Gente, tem mais alguma pergunta? Ainda tem mais alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta a ser feita, esse é o momento. A Nathalie perguntando: existe algum fator ambiental que possa fazer com que o indivíduo perca da trilha? Tem, no caso de não haver essa reposição desse composto, porque como são compostos que não possuem um peso molecular muito grande, então eles se volatilizam no ambiente, em temperatura ambiente. E essa variação de temperatura pode influenciar. Então, dependendo do local, se for um lugar mais frio, esse composto provavelmente vai durar mais. Agora, se for um lugar quente, Ribeirão Preto, esses compostos se volatilizam mais facilmente. E só agora que uma pergunta, uma informação legal sobre variação do ambiente, por exemplo. Tanto a variação do ambiente em si, o tipo de alimentação que esses indivíduos consomem, o tipo de planta, isso tudo influencia na composição cuticular desses indivíduos. Então, por exemplo, se a gente pega uma espécie aqui de Ribeirão, e pega a mesma espécie lá na Amazônia, sendo a mesma espécie, elas vão apresentar perfil cuticular diferente pelo ambiente que elas estão, o alimento que está disponível. Então, isso também interfere na composição química. Legal, vários elogios, a palestra foi sensacional. Obrigada. A Caroline perguntou novamente se para os indivíduos que estão armazenados em álcool, tem como fazer também? Tem, porém o sinal químico ele é bem menor. Então, às vezes você não consegue pegar os mesmos compostos, porque alguns compostos eles estão em concentração menores. E se o indivíduo está preservado no álcool, esses compostos podem acabar se perdendo ali. Porque, querendo ou não, o álcool também é um tipo de solvente. Então, pode influenciar. Você pode perder alguns compostos, mas funciona. Já tem trabalho que mostra que funciona. Porém, Mais alguma pergunta? E o bicho fresco, por exemplo. Tem alguns trabalhos que extrações de peças de museu também, né? Algumas coisinhas para ver se resgatavam. E com a fibra, com a própria fibra, com indivíduos de museu, você consegue passar fibra ali e coletar alguns compostos. Porque às vezes você não pode colocar o bicho de um museu dentro de um solvente, mas com a fibra você consegue coletar alguns compostos. Legal. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais alguma pergunta, quero novamente agradecer a Amanda, que foi realmente sensacional, é um tema muito gostoso e ela faz uma palestra boa, né? Você consegue ouvir, poderia ouvir por horas ali. Uma pena que já tá tendo que acabar aqui. Então, Amanda, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-la. Tenho certeza que todo mundo gostou. E o pessoal que tiver maior interesse, algo do tipo, Amanda, eu sei que ela sempre está à disposição também. Pode me mandar e-mail se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser, sei lá, artigos sobre o tema, podem me mandar e-mail que eu respondo. Mandou um amor de pessoa, digo sempre. Pessoal, então a gente já vai encerrando, lembrando que daqui a alguns minutinhos já vai começar a próxima palestra simultânea, lembrando que cada um já recebeu seus links. Então, muito obrigado
E até mais, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.